Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Então vamos continuar lá em Tito. Então falamos da fé, falamos da eleição e agora vem o conhecimento da verdade. Olha quanta coisa tinha nesse versículo aqui, né? Que Paulo, escravo de Deus, apóstolo de Jesus Cristo, segundo a fé, fé de quem? Dos eleitos de Deus, e o conhecimento da verdade, que é a segunda piedade. Então, ele foi eleito por Deus, ele tem essa fé por ele ser um eleito por Deus, e agora ele vai para o conhecimento da verdade, que é aquela parte do Evangelho, que nos fala de crer em Jesus, porque ali quando você conhece a verdade, você crê nela. Então está tudo embutido aí nesse primeiro versículo, que é a segunda piedade. Aqui a piedade vai ser o lado prático. Então a piedade é uma companheira da fé. É uma companheira da fé, né? Fé dos eleitos de Deus, conhecimento da verdade, que é a segunda piedade. Que a piedade agora tem a ver com o andar prático, né? Uma coisa prática na vida do santo, na vida daquele que creu, daquele que teve fé, que exerceu fé na palavra da verdade. Então, é muito complicado quando nós levamos uma vida que é incongruente com a fé que nós professamos. E tem até uma frase, né, do pastor que falava assim, quando ele está no púlpito, ninguém gostaria que ele descesse. Né? Mas depois, quando ele desce, ninguém gostaria que ele estivesse no púlpito. Porque a vida dele para baixo do púlpito não tinha nada a ver com as coisas que ele falava lá no púlpito, né? Então ele, na verdade, era incompatível a sua vida com a sua fé. E assim não deve ser, né? Em cada cristão. E aqui quando vem no versículo 2, ele fala do endereço final dessa fé, desse conhecimento da verdade, que é a segunda piedade, está endereçado para onde? Para onde vai, né? É que nem você pedir um Uber, você tem que colocar seu destino lá no Uber, não é? Você tem que marcar o ponto, ele já marca onde você está. Mas ele não vai adivinhar onde você vai. Então você coloca lá o seu destino, lá no aplicativo, para ele já calcular o roteiro, tudo e levar você lá. E aqui vem o destino, no versículo 2, em esperança da vida eterna, a qual Deus, que não pode mentir, prometeu antes dos tempos dos séculos. Então aqui, mais uma vez, vamos falar assim, no Uber de Deus, ele já marcou nosso destino lá antes dos tempos dos séculos. Já estava marcado lá. E agora, quando fala de esperança da vida eterna, não é no sentido de uma esperança do tipo assim, eu espero um dia ganhar na loteria esportiva. Não é essa esperança. Porque essa esperança você nunca sabe se vai se realizar. É uma esperança de certeza. É uma esperança de certeza. É a esperança de quem está esperando o voo para embarcar. Não é alguém que fala assim, eu espero um dia poder ir para Nova York. Agora o outro está na sala de embarque e fala assim, o que você está fazendo aqui? Estou esperando meu voo para Nova York. É diferente, duas esperanças diferentes. Uma, a pessoa talvez nunca vá mais longe do que o bairro vizinho da sua casa. Né? É que nem meu pai tinha um colega que trabalhava no banco com ele. Ele era muito engraçado, esse colega do meu pai. E ele sempre falava que ele era para ter nascido nos Estados Unidos. E ele só não nasceu porque a mãe dele nunca saiu do Brasil. A única coisa que impediu ele de ser americano foi a mãe dele nunca ter saído do Brasil, aí ele teve que nascer no Brasil. Então essa esperança aqui é uma certeza, é uma esperança do tipo, eu estou na sala de embarque e eu já estou esperando a chamada para embarcar. É esse tipo de esperança aqui. Porque quando você vai lá em João, capítulo 5, 24, o que nós temos ali? Na verdade vos digo, que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Tem a vida eterna. Tipo, eu tô na sala de embarque porque eu tenho a passagem para Nova York.
Eu tenho a passagem, eu não estou sentado ali na sala de embarque esperando que alguém passe e me dê a passagem, ou que caia do bolso de alguém no chão, não. Porque eu tenho, eu estou ali porque eu tenho. Então o cristão, ele ouviu a palavra, com isso ele recebeu vida, ele creu naquele que Deus enviou, e agora então ele recebe vida eterna, que são duas coisas diferentes. A vida é para ele ter percepção de pecado. Porque quem não tem vida não tem percepção de pecado. Para ele tanto faz como tanto fez, ele pecar amanhã, pecar 2 vezes, 3 vezes, ele não sente na consciência nada disso. Mas quando o crente peca, aquilo fica martelando na cabeça dele. Por que isso? Porque agora ele tem vida, ele fica incomodado. Ele não consegue viver sossegado enquanto não confessa o seu pecado. Tem a vida eterna, não entrará em condenação ou não entrará em juízo. Então o cristão nem entrará em julgamento final. As suas obras sim serão julgadas no tribunal de Cristo, que é diferente do grande trono branco, que é o julgamento final, o juízo final. O tribunal de Cristo é o julgamento das obras do crente. É como se fosse uma exposição de quadros, onde ali se julgam os quadros dos artistas. Não são os artistas que estão sendo julgados. Tipo assim, você aí, artista, José da Silva, seu quadro está muito ruim, você vai ser morto. Não, nunca acontece isso na exposição de quadros, né? É o quadro que é rejeitado, é promovido, ganha medalha. E assim será no tribunal de Cristo. Serão julgadas as obras dos crentes, não os crentes. Porque aqui deixa muito claro, não entrará em juízo. Na outra tradução fala, não entrará em juízo. Aqui fala, não entrará em condenação. Mas passou da morte para a vida. Está numa nova condição agora, que é uma condição de vida. Não está mais morto nos seus delitos e pecados. Então, voltando lá agora para nosso capítulo de Tito, capítulo 1 de Tito, essa esperança de vida eterna, portanto, não é uma esperança vazia, mas é uma certeza de já estarmos com o bilhete do embarque na mão, só estamos esperando a chamada. Não estamos esperando, não dá esperança de ter o bilhete temos. A qual Deus, que não pode mentir, prometeu antes dos tempos dos séculos. Olha só. Pensa em comprar um bilhete com bastante antecedência. Foi isso que Deus fez para cada um dos salvos. Ele comprou o bilhete com bastante antecedência. Ele já reservou a passagem com bastante antecedência, antes dos tempos dos séculos. Mas, a seu tempo, manifestou pela palavra da pregação que me foi confiada, não é? Paulo está falando isso, foi confiada a ele, segundo o mandamento de Deus, nosso Salvador. Isso aqui tudo apenas para dar uma introdução, hein? Olha só. Para dar uma introdução. Para ele deixar muito claro que já tinha... Inclusive aqui, eu acredito que não é... Quando fala esse antes dos tempos do século, não é exatamente na eternidade, mas é na promessa da vinda do Salvador. Talvez seja isso, que foi dada no Éden. Que ali no Éden foi antes realmente dos tempos dos séculos, né? Porque foi o início de toda a contagem de tempos aqui na Terra. Não exatamente na eternidade. Na eternidade ele nos escolheu. O Cordeiro, ele também escolheu na eternidade. O Cordeiro que ele iria mandar, o seu próprio filho. Mas lá em Gênesis capítulo 3, quando ele falou da serpente, que o descendente da mulher iria esmagar a cabeça da serpente. Ali ele estava revelando o Evangelho já, Cristo, né? Iria pisar na serpente. Segundo o mandamento de Deus, nosso Salvador. E aí vem no versículo 4, né?
a Tito, meu verdadeiro filho, segundo a fé comum a eles, né? A fé que é comum a todos nós que cremos em Jesus. Graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e da do Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador. Ele chama de filho na fé aqui, talvez porque ele tenha pregado o Evangelho, né, para Tito. Não sei exatamente isso, mas pode ser. Todos os eleitos crerão? Sim. Sim, porque é a obra de Deus, né? Em última instância, o homem não tem participação. Então, se ele for salvo, é porque Deus salvou. Se ele for condenado, é porque ele rejeitou. Então, um que não foi eleito, ele não vai crer. Ele nunca vai crer. Ele sempre vai continuar em inimizade contra Deus. Porque se fosse uma escolha nossa, a salvação, nós teríamos mérito nela. Não seria graça pura. Seria graça, mas eu fui um cara esperto e decidi crer em Cristo. Dançou. Não tem nenhum assim. Nenhum esperto assim. Todos nós escolhemos o mal. Não há quem busque a Deus, não há nenhum sequer. Todos extraviaram. A uma se fizeram inúteis. Fala lá em Romanos. Eu acho que é capítulo 3 em Romanos. Mas tem uma outra pergunta também. Primeiro, no capítulo 1 de Tito, essa ordem de servo e depois apóstolo, não seria uma forma escolhida, sim, pelo Espírito do Senhor, vez que se o cristão não pode ser um verdadeiro servo, não poderá ser um verdadeiro apóstolo, pois essa ação é da graça e pela graça somos movidos pela fé. Deixa eu ver se eu entendi. Eu penso assim, que o chamado apóstolo é uma coisa que Deus determinou. Agora, o servo, eu acho que o servo tem mais a ver com responsabilidade do homem, né? Que você se coloca como servo ou não. Realmente, o servo é pessoal, né? Eu posso ser escolhido para um cargo numa empresa, mas eu não desempenhar esse cargo com boa vontade. Eu sou gerente. Fui promovido a gerente. Tudo bem, fui promovido a gerente, mas eu sou um péssimo gerente porque eu não queria ser gerente. Eu queria fazer outra coisa. Então, essa primeira parte, sim, do servo da responsabilidade de escolha do homem. Você escolhe se quer servir ou não, mas o posto você recebe de Deus. E no caso aqui, o apóstolo, apenas aqueles que conheceram Jesus, né? Podiam ser chamados apóstolos. Mas qualquer um de nós pode ou não ser um servo dedicado ao Senhor. Porque depende de você querer ou não. Tem outra aqui, parece que tinha outra pergunta também. 2 Timóteo 9, que nos salvou e nos chamou com uma santa vocação, não em virtude das nossas obras, mas por causa da sua própria determinação e graça. Essa graça nos foi dada em Cristo Jesus desde os tempos eternos. Isso. Sim, eu acho que está certo, é isso aí mesmo. Versículo 9:15 de Hebreus. Por essa razão, Cristo é mediador de uma nova aliança, para os que são chamados recebam a promessa da herança eterna, visto que morreu como resgate pelas transgressões cometidas sob a primeira aliança. Bom, aí, em Hebreus 9, nós temos que entender o seguinte: a carta para quem é? Para os hebreus. Nós entramos nessa carta meio que lendo por cima do ombro dos hebreus, assim, ó. Sabe aqueles caras que vêm, você está lendo o jornal, tem um no banco de trás do ônibus, ele está assim, ó. Ele está assim. Nós estamos lendo Hebreus assim, porque a carta não é para nós. A carta foi endereçada aos hebreus. E nós não somos hebreus, pelo menos que eu saiba aqui, a maioria não deve ser hebreus. Então, por isso que ele fala muito do sacerdócio antigo, das novas coisas,
das coisas novas que Deus estava fazendo e tal, e ele vai falar de uma nova aliança. Mas nós nunca tivemos uma aliança. Nós, gentios, nunca tivemos aliança com Deus. Os únicos que tiveram uma aliança com Deus foram os judeus, foram os hebreus, né? Eles tiveram uma aliança com Deus, a antiga aliança, e agora ele fala de uma nova aliança com os hebreus. O que acontece conosco? Nós desfrutamos dos benefícios dessa nova aliança, mas ela não foi feita conosco. A nova aliança foi endereçada aos judeus, e nós chegamos juntos e nos beneficiamos dela. Sempre entenda isso. Só pode existir nova aliança para quem já teve uma velha aliança. E nós, como gentios, nós não tivemos. A igreja não teve. A igreja nunca teve aliança nenhuma. Senão agora, além dos benefícios da nova aliança, que ela colhe, não é? Mas é uma aliança feita com os judeus. Visite respondi.com.br. Adquira os livros ou baixe e-books. Visite 3minutos.net. Baixe o aplicativo.